Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, gente, eu trouxe essa linda gola para ensinar para vocês, uma peça super fácil e com um ponto bem bonito, olha só. Um ponto que fica aí bem diferente. Esse pontinho vocês podem tanto usar aqui para fazer gola, pode fazer blusa, né? Pode fazer cachecol, que fica super bonito, gente. E é bem fácil de fazer. Aqui ela tá dobrada, tá? Então, aqui, quando você for usar, né, é só colocar lá no pescoço, faz um 8 e coloca de novo. Então, ela dá aqui 2 voltas no pescoço, tá bom? Então, essa gola, ela ficou medindo 70 centímetros, tá? Com ela dobrada, por 20 centímetros de largura, ok? E o fio que a gente vai utilizar para nossa aula de hoje é o fio Enjoy. Então, eu precisei, para fazer a gola do tamanho da minha, 150 gramas do fio Enjoy. Esse fio aqui, ele é bem grossinho, ó, pra quem não conhece. E um fio super macio, gente, eu gosto demais de trabalhar com esse fio. E eu vou utilizar uma agulha também aqui, de número 10. Pra que nossa gola fique bem macia, bem maleável. Gente, então, vou começar aqui com vocês uma amostra, tá? Pra mostrar o ponto pra vocês. Mas vocês vão iniciar aí a peça de vocês com 1,40 m de correntinhas, tá? Então, trabalhe correntinhas pares até você atingir 1,40 m. No meu caso aqui, para eu atingir 1,40 m, eu fiz 120 correntes com agulha de número 10. Então, para minha amostra aqui, eu fiz alguns pontinhos números pares, tá? Fiz aqui algumas correntinhas. E vocês façam, então, 120 correntes para atingirem aproximadamente 1,40 m, ou se estiver utilizando outro fio, você vai fazendo correntinhas pares aí, até você atingir 1,40 m, que vai ficar um tamanho bom aí para você dar 2 voltas no pescoço, tá bom? Então, vamos começar aqui a nossa aula. Então, feito lá as correntinhas, 1,40 m de correntes com correntes múltiplos de 2, ou pares, né? Tanto faz. Aí, a gente vai fechar, então, lá na primeira correntinha, com um ponto baixíssimo. Então, você vai cuidar, né, pra tua corrente não ficar torcida. Vai vir aqui na primeira correntinha e vamos fechar com um baixíssimo. Agora, eu faço uma correntinha, não conto como ponto, e vou colocar mais um ponto aqui no mesmo lugar. Vou fazer um meio ponto alto. Então, vou laçar o fio, vou entrar na mesma corrente, puxo a minha laçada, laço, tiro tudo de uma vez. Uma correntinha. Então, feito lá o meio ponto, uma corrente, a gente vai pular uma corrente de base e vamos na próxima fazer um meio ponto alto novamente. Uma corrente, laço o fio. Vamos pular uma corrente de base. No próximo, a gente faz um meio ponto alto. Uma corrente, pula um ponto de base, no próximo, meio ponto alto, uma corrente. Então, você vai ir trabalhando por toda a volta da peça, fazendo um meio ponto alto, uma correntinha. Acho que não tá focando aqui, né? Pulo uma corrente e meio ponto alto. Então, segue assim por toda a volta. Faça esses pontos soltinhos, tá, gente? Pra gola ficar bem, um caimento legal. Apesar desse fio ser super macio, né? É legal você usar uma agulha mais grossa, para que a tua peça fica bem maleável, né? Então, vamos lá. Estou chegando ao final da carreira, faço um meio ponto alto, uma correntinha. Vou fechar minha carreira com baixíssima aqui no meu primeiro meio ponto, tá? Então, tem a correntinha e o meio ponto. Eu fecho aqui no meio ponto. A correntinha é só para dar a altura aqui do ponto. Agora, vamos para nossa segunda carreira, então. Fazemos aqui uma correntinha, um meio ponto alto aqui no mesmo ponto. No próximo ponto, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Laço o fio. No próximo, um meio ponto alto.
no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Laço fio no próximo, um meio ponto alto. Então, a gente vem trabalhando um ponto baixíssimo e um meio ponto alto por toda a volta da peça. Lembrando, né, gente, que aqui é só uma amostrinha, tá? Vocês vão trabalhar, ter mais pontos aí para trabalhar na peça de vocês, tá? Mas a repetição é a mesma. Então, vamos lá, fiz o meio ponto. Então, o próximo é um baixíssimo. Então, eu entro no ponto mesmo e faço baixíssimo. Um meio ponto. E um baixíssimo. Um meio ponto. E termino minha carreira com um baixíssimo, porque eu comecei minha carreira com um meio ponto alto. Agora, eu vou fechar minha carreira, então, aqui no meu primeiro ponto. No meu primeiro meio ponto, tá, gente? A correntinha eu nunca uso. E fecho aqui com baixíssimo. Agora, a gente vai fazer uma correntinha. Nesse primeiro ponto aqui, eu vou trabalhar, então, fechei nele, né? E tem as duas alças. Agora, eu vou trabalhar no meio ponto, pegando só a alcinha da frente do meu ponto. Então, vou laçar o fio, vou pegar aqui a alcinha da frente do ponto. Puxo a minha laçada, vou fazer meio ponto alto. Uma correntinha. Laço o fio, vou pular um ponto de base. Pego o próximo, só a alcinha da frente. Faço um meio ponto. Uma correntinha. Laço o fio, pulo um ponto, no próximo, pegando só a alcinha da frente, trabalho um meio ponto. Esse trabalho, gente, o detalhe dele, ele fica pelo lado avesso, tá? Então, a gente trabalha aqui toda a peça pelo lado direito, mas quando a gente vai usar a peça, a gente vai usar pro outro lado aqui, que é onde vai dar o efeito do ponto. Então, vamos seguindo. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo, um meio ponto alto. Uma correntinha, pula um ponto, no próximo, um meio ponto alto, sempre trabalhando na alcinha da frente do ponto. Então, cheguei aqui no final, ó, eu tenho o meu meio ponto de início, aqui é um ponto que eu vou pular, e esse ponto aqui é o de fechamento de carreira, então, não é um ponto, então, esquece ele, tá? Então, a gente pula esse aqui, fiz lá o meio ponto, uma corrente. Agora, eu vou fechar minha carreira com baixíssimo, então, aqui no meu primeiro meio ponto. Agora, eu faço uma correntinha, laço o fio no mesmo ponto de base, trabalho um meio ponto. Então, a correntinha nunca conta como ponto. Agora, eu vou no próximo ponto, vou fazer um baixíssimo. Laço o fio, no próximo, um meio ponto. No próximo, um ponto baixíssimo. No próximo, um meio ponto. Então, a gente tá repetindo agora a segunda carreira, tá? Um baixíssimo, um meio ponto. Opa. Um baixíssimo, um meio ponto. Um baixíssimo e um meio ponto. Olhando assim, a gente não dá nada pro ponto, né, gente? Mas lá pro lado avesso, vai ficando maravilhoso. Então, vamos fazendo baixíssimo meio ponto por toda a volta. Então, aqui no final, ó, fiz um meio ponto, né? Agora, eu faço um baixíssimo no próximo.
E aqui tá o meu primeiro meio ponto alto. Então, essa laçadinha eu não conto, né, que é do fechamento. Fecho aqui com baixíssimo. O meu primeiro meio ponto. Agora, eu faço uma correntinha. Então, olha lá pelo lado avesso, como que tá ficando o nosso trabalho. Olha só, ele vai fazendo tipo uma trancinha. Então, vamos lá para nossa próxima carreira. Então, agora, a gente vai trabalhar na alcinha da frente. Então, fechou a carreira normalmente aqui nas duas alças, vai laçar o fio, vai começar a pegar aqui, ó, no mesmo ponto que fechou. Vamos pegar aqui essa alcinha da frente somente, vamos fazer um meio ponto alto, uma correntinha, vai pular um ponto de base, no próximo pega só a alcinha da frente, puxa laçado um meio ponto alto, uma correntinha, pula um ponto, no próximo um meio ponto alto. Então, vai contornar todinha a gola assim, novamente, fazendo um meio ponto, uma corrente de espaço e pulando um pontinho de base. Sempre trabalhando na alcinha da frente. Então, aqui chegando ao final, ó, tem um ponto que eu vou pular, e esse pontinho que tá aqui é o de fechamento de carreira, então, não é um ponto, fecho minha carreira com baixíssima aqui no meu primeiro meio ponto. Então, vocês vão seguir até a largura desejada, trabalhando essas duas carreiras. Então, esse aqui vai ser o lado avesso da peça. E esse é o lado que a gente vai usar da peça, né? Esse é o lado direito, né, gente, que a gente tá trabalhando. E daí, a gente vai utilizar aqui, ó, esse lado, né, da peça como o nosso lado direito, tá? O avesso vai ser o direito. Olha só que lindo que vai ficando. Então, vai ser sempre uma carreira de meio ponto alto com corrente, e depois você vem trabalhando uma carreira de meio ponto com baixíssimo, meio ponto, um baixíssimo por toda a volta, e depois repete novamente, então, a carreira de meio ponto com uma corrente, tá bom? Então, a nossa gola é bem fácil de fazer, é composta só por duas carreirinhas aqui de repetição. Vou mostrar aqui pra vocês na peça maior. Então, eu trabalhei aqui, gente, até atingir aproximadamente 20 centímetros, tá bom? Olha só, fica um ponto super bonito. E fica uma peça leve, sabe? Por não ser um ponto, por ser um pontinho mais abertinho, então, eu utilizei também uma agulha grossa, então fica bem leve a peça. Super bonito, gente. Então, aqui deu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 carreiras. Então, a gente começa aqui, gente, ó, com o... Começa aqui, né? Então, a gente começa com a carreira de um meio ponto, uma corrente, termina também com a mesma carreira, tá? Com um meio ponto, uma correntinha. Gente, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Foi uma aula bem rapidinha aí, uma peça bem fácil de fazer. Então, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Se fizerem essa peça, não esquece de me marcar aí nas redes sociais de vocês, para ver o trabalho de vocês, lá comentar, compartilhar também nos meus stories, tá? Meu Instagram, para quem não conhece, é o @didimelo.oliveira. Então, gente, eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a participação de vocês aí em mais uma aula. Muito obrigada aí pela companhia também de vocês. E até a nossa próxima aula, então. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau, tchau!